Quando a vida começou a desmoronar, ninguém percebeu de imediato. Nem ela mesma. As perdas raramente chegam anunciando. Elas entram devagar, mudando detalhes, tirando o chão sem fazer barulho. O nome dela era Helena. E durante anos, ela acreditou que tinha construído uma vida sólida, um casamento estável, uma casinha conquistada, com esforço, um trabalho simples, mas honesto. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida com planos. E, para ela, isso bastava até que, menos de um ano, tudo começou a ruir. Primeiro, veio o diagnóstico do marido. Uma doença que não respeitou idade, promessas, nem projetos. Helena se tornou enfermeira, cuidadora, companhia e força. Mesmo quando já não tinha mais forças, ela passava noites acordada, dias em silêncio, aprendendo a sorrir com os olhos cansados. Ela acreditava que amor também era resistência. Mas nem todo amor vence batalhas que não escolheu. Quando ele partiu, levou com ele metade da casa, metade do silêncio e quase toda a esperança. A cama ficou grande demais. A mesa, vazia demais. O relógio parecia fazer questão de marcar cada ausência. Helena chorou como quem perde o rumo. Chorou de joelhos, chorou sem palavras, chorou até o corpo cansar antes da alma. E quando ela pensou que já tinha perdido o essencial, veio a segunda queda. O trabalho, que tinha sido compreensivo durante a doença, precisou ser encerrado. Corte de custos, disseram. Não havia nada pessoal. Nunca é pessoal, mas sempre dói como se fosse... Sem o salário vieram as contas, e com elas as escolhas difíceis. Luz ou mercado? Remédio ou aluguel? O mundo começou a encolher até caber apenas em sobrevivência. Helena vendeu o que pôde. Primeiro, os objetos. Depois, os sonhos. E, por fim, a casa. No dia em que entregou as chaves, ficou parada por alguns segundos, olhando para a porta. Não chorou. Às vezes a dor passa do ponto do choro e vira um vazio quieto. Ela foi morar num quarto simples, emprestado por uma conhecida, um espaço pequeno, com paredes finas e janelas que não deixavam entrar muito sol, mas deixavam entrar o silêncio. E foi ali, naquele silêncio, que Helena travou a luta mais difícil da sua vida. Porque perder coisas dói. Perder pessoas destrói. Mas perder o sentido, isso quase paralisa. Houve dias em que ela acordou sem vontade de levantar. Dias em que se perguntou, em pensamento baixo, se ainda valia a pena continuar tentando. Não por falta de fé, mas por cansaço. O corpo aguenta muito mais do que a alma. E mesmo assim, toda manhã, Helena fazia a mesma coisa. Sentava na beira da cama, respirava fundo e dizia, quase como um sussurro, hoje eu vou confiar de novo. Não era uma frase bonita. Não era cheia de convicção. Às vezes vinha trêmula. Outras vinha acompanhada de lágrimas, mas vinha. Porque fé, ela aprendeu, não é ausência de dúvida. É a decisão de continuar. Apesar dela, sem um trabalho fixo, começou a fazer pequenos serviços. Limpava casas, organizava armários, cuidava de idosos por algumas horas. Ganhava pouco, mas fazia com dignidade. Nunca reclamava, nunca pedia além do necessário. E, curiosamente, era sempre ela quem acabava confortando os outros. Dizia frases simples, sem discurso, ouvia mais do que falava. E quando falava, não prometia finais felizes. Prometia apenas presença. A dor não dura para sempre, ela dizia. Mas a gente precisa atravessar. Certa tarde, enquanto limpava a varanda de uma senhora, ouviu algo que a fez parar. Você tem paz nos olhos, disse a mulher, mesmo com tudo isso que você carrega. Helena sorriu de canto. Não é paz, ela respondeu. É fé cansada. Mas firme. A senhora riu, sem entender totalmente, mas sentiu. Algumas semanas depois, essa mesma mulher indicou Helena para um trabalho fixo numa pequena instituição de acolhimento. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. E Helena aceitou sem hesitar. Os dias foram passando. A vida não ficou fácil de repente. As lembranças não desapareceram. As perdas não se apagaram. Mas algo mudou dentro dela. Ela parou de perguntar por que comigo e começou a perguntar: para que isso tudo? E essa pergunta
mudou tudo. Helena começou a perceber que sua dor tinha afinado seu olhar, que sua perda tinha ensinado compaixão, que seu cansaço tinha criado empatia. Ela já não julgava, já não apressava o tempo, já não exigia respostas imediatas da vida. Ela confiava não como quem espera milagres espetaculares, mas como quem acredita em pequenos sinais. Um dia bom, depois de muitos ruins, uma porta entreaberta, uma conversa certa na hora exata. Anos depois, sentada num banco de praça, alguém lhe perguntou: como você conseguiu continuar depois de perder tudo? Helena pensou por alguns segundos, olhou para o céu, respirou fundo. Eu não continuei, apesar da dor, respondeu. Eu continuei com ela, mas nunca sozinha, e completou, com a voz serena: quando tudo foi embora, a fé ficou. Era tudo o que eu precisava para recomeçar. Porque, no fim, a vida não devolveu tudo o que ela perdeu, mas devolveu algo muito maior: sentido, propósito e a certeza de que nem toda perda é o fim. Às vezes, é apenas o começo de quem a gente precisava se tornar. Essa história é para você, que talvez esteja atravessando seu próprio deserto. Se você se sentiu tocado pela jornada da Helena, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fortalecem a alma. Lembre-se, mesmo nos dias mais difíceis, você não está sozinho. Obrigado por assistir e até a próxima.